Apocalipse, se referindo ao poder de esquadrinhamento, né? Como ele pode esquadrinhar o coração do ser humano, perscrutar aquilo que está oculto. O olhar de Jesus. Irmãos, vamos ler novamente aqui o texto. O livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Vamos fazer uma breve reflexão. Vai ser bem sucinto, né? Glória a Deus, que é o texto básico desse tema em epígrafe. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, conhecido como profeta da lágrima. Profeta que chorava, né? Glória a Deus. Os profetas de hoje não choram mais, né? Parece que eles perderam a sensibilidade, né? Glória a Deus. Um dia, conversando com uma irmã aqui que passou por aqui também, mais uma dessas, né? E ela disse para mim assim: Pastor Mauro, eu perdi a sensibilidade, né? Não consigo nem chorar mais. E quando alguém chora no culto me incomoda. Então eu fiquei pensando, realmente a senhora precisa nascer de novo, né? Capítulo 6, versículo 16 diz assim: a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos ou colocai-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descansos para a vossa alma. Vou ler o restante, diz assim: mas eles dizem, não andaremos. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, eu acredito piamente que esse texto que nós acabamos de ler, que nos traz uma referência para o tema, né? Preservando os fundamentos bíblicos. Ele já é um texto autoexplicativo. Já explica tudo, né? Eu não vou me atentar aqui para o conteúdo histórico, pano de fundo histórico desse versículo, porque esse versículo foi escrito, mas só para a gente ter um panorama, um norte, o que estava acontecendo com a nação de Israel, a nação eleita de Deus, que Deus chama no livro de Jeremias de esposa, e o livro do profeta Jeremias revela que houve um casamento entre o Deus e Yahvé, e a nação de Israel, lá no Monte Sinai, eles se casaram. A Bíblia diz que Deus desposou a nação de Israel. Significa, ela era noiva, como uma noiva que se casou com seu noivo fiel. Esse é o mesmo princípio para o Novo Testamento em relação a Jesus como noivo fiel e a igreja como noivo fiel. Então o que estava ocorrendo aqui era um estado generalizado de apostasia, que é abandono da fé e dos princípios, daquilo que se aprendeu no início da sua carreira, se é que podemos dizer isso, né, no início do desenvolvimento da nossa vida com Deus. E na nação de Israel, isso começou a ficar tão grave que Deus ele vai usar o profeta Jeremias para vaticinar que eles seriam levados cativos para a Babilônia. O livro do profeta Jeremias trata muito sobre isso. Jeremias era um profeta que estava preso junto ao palácio do rei, acorrentado como se acorrenta um cachorro. E ele ficava ali acorrentado, ele subiu os degraus até onde dava a corrente para ele ir, pregava, alertava, admoestava, e depois, quando ele se cansava, vez ou outra, ele era lançado no calabouço, era espancado no tronco, como um feitor, né, por alguém chamado Pazur, tornando seu e ele ficou ali pregando
as verdades que Deus colocava e revelava para ele a respeito de toda a situação que ocorreria com a nação de Israel no cativeiro babilônico. E eles ficaram ali, todas as palavras do profeta Jeremias se cumpriu, e eles ficaram por 70 anos cativos ali. Inclusive, o último rei de Judá, ele queimou o livro do profeta Jeremias, o rei Zedequias, e depois ele foi levado para a Babilônia, teve os seus olhos furados e acabou morrendo ali no cativeiro. Então, irmãos, tudo aquilo que foi vaticinado por esse homem de Deus, o próprio profeta Daniel, ele vai trazer, num momento ele vai discorrer dizendo que ele descobriu, lendo o livro do profeta Jeremias, que esse povo ficaria lá por 70 anos na Babilônia. Então o que nos traz aqui, no pano de fundo desse texto que nós escolhemos, é exatamente isso. E Deus, falando com eles, na sua infinita misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Isso depois é falado pelo próprio Jeremias, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3. E depois ele ainda diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça, porque pecamos. Coroa significa honra, posição em que Deus nos coloca. Então, irmãos, Deus aqui ainda está falando com eles, dizendo para eles: vocês querem uma solução, vocês querem descobrir qual é o antídoto para esse veneno? Como nós estamos vendo aí agora, essa questão do vírus, os cientistas estão trabalhando dioturnamente, tentando descobrir uma vacina que possa combater esse vírus aí chamado Covid-19. Então, já pensou se alguém nesse momento chega e diz assim: eu tenho a solução, eu tenho a fórmula da vacina? É isso que Deus está falando para a nação de Israel. Vocês querem saber como vocês poderão novamente voltar a ter comunhão comigo? Vocês querem saber como poderá ser resolvido de uma vez por todas? Vocês querem encontrar descanso para as vossas almas? Vocês querem ter quietude novamente? Vocês querem voltar a ter intimidade comigo, comunhão comigo? Vocês querem novamente voltar àquilo que acontecia antes? Que seja renovado como dantes os caminhos, a nossa relação como marido e como esposa fiel? Então escutem o que eu vou falar. E isso agora é uma aplicação para todos nós, para a igreja contemporânea, você que está aí na internet, para toda a igreja atual, em todos os lugares aonde esse vídeo alcançar. Há uma solução, há uma esperança ainda. Olha aqui, olha o que a Bíblia diz: assim diz o Senhor, colocai-vos nos caminhos. Observe, nos caminhos significa que existem várias opções de caminhos. Há muitos caminhos colocados diante do ser humano, diante da igreja contemporânea, diante da humanidade, diante das autoridades agora, que estão preocupadas com o que está acontecendo no mundo. E eu digo também, sobretudo agora, para o que está ocorrendo nesse momento no seio do cristianismo contemporâneo. O que é que a igreja pode fazer? Como já falei algumas vezes aqui, dizem assim: olha, precisa uma nova reforma protestante. Mas Deus está dizendo: coloque-se nos caminhos. Tem vários caminhos. E lá em Provérbios tem um texto que diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. Nem todo caminho que parece ser bonito, aprazível, pode ser um caminho bom. A Bíblia diz, num dado momento na vida de Abraão, quando ele vai se separar do seu sobrinho Ló, ele chama Ló porque havia contenda entre os pastores de Ló e de Abraão, e ele diz assim: olha, escolha o caminho aqui, está diante de você. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Eu deixo você escolher. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia diz que Ló olhou para o lado de Sodoma,
para as campinas verdejantes de Sodoma, e ele sabia que ali existia abundância de água, pastos verdejantes para o seu rebanho, e naquele momento, ele foi atraído pela concupiscência dos olhos, e a Bíblia diz que então ele seguiu para Sodoma, aonde ele passaria por um momento de muita dificuldade e angústia, e aonde ele perderia sua esposa, perderia os seus bens, e depois desencadearia também um grande problema na família, inclusive com incesto. Porque há caminhos alternativos, há rotas alternativas, e a igreja contemporânea tem escolhido vários caminhos, tem se afastado do evangelho puro e genuíno. O que é preservar, irmãos? Preservando os fundamentos bíblicos. O que é preservar algo? Por que nós colocamos uma carne numa geladeira ou no freezer? Porque o gelo preserva. Porque a Bíblia chama os salvos, aqueles que são fiéis, de luz do mundo e sal da terra. Qual é o poder de preservação que o sal tem? Quando não há lugares ainda até hoje que não há, as pessoas não têm acesso à refrigeração, eles utilizam o sal para preservar os alimentos. O sal tem poder de preservação, preservar alguma coisa que tenha preço, alguma coisa que nos é caro, alguma coisa que nós amamos. Nós somos colocados como sal, o sal preserva, preservando os fundamentos bíblicos. O que são os fundamentos? Nós já ouvimos aqui ontem. O principal fundamento da igreja é o próprio Jesus. Entretanto, há outros fundamentos, que é a doutrina, que já foi sistematizada pelos teólogos, né, num período de 2000 anos, mas essa doutrina, ela não veio de qualquer lugar, ela veio do próprio Jesus, dos apóstolos, e antes de Jesus e dos apóstolos, dos profetas do Antigo Testamento. Então essas doutrinas são imutáveis, não pode ser mudada, elas são perenes. Essa palavra, ela é muito mais do que eterno. A palavra perene, ela traz uma conotação muito profunda. Preservar os fundamentos a qualquer custo, é o que o profeta Jeremias fazia. Ia para o tronco, ficava acorrentado, mas ele, quando tinha uma força que recuperava, ele voltava a pregar os fundamentos, os princípios novamente, para que aquela nação não dissesse: nós não sabíamos, nós somos inocentes. Eles não eram inocentes, porque Jeremias estava proclamando caminhos alternativos. A igreja pegou rotas, caminhos alternativos no decorrer da sua história. E eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado aqui. Um dos grandes caminhos alternativos que a igreja pegou, irmã Eliane, foi que ela saiu de Jerusalém e foi para Roma. Esse foi um dos grandes problemas da igreja, porque a igreja, ela nasce em Jerusalém, a igreja primitiva. No dia de Pentecostes, Jesus já tinha lançado os fundamentos dela, em Mateus 16, quando ele diz: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, que é ele próprio, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois, em 1 Coríntios 3, Paulo vai repetir que ele, como sábio arquiteto, né, ele edificou sobre esse fundamento, e que não se pode colocar outro fundamento a não ser o que já está posto, que é Cristo Jesus. Então eu já expliquei aqui, vou repetir: quando alguém colocar outro fundamento que não seja Jesus para a igreja, nós não podemos aceitar. Quando se colocar Jesus e mais alguém, também nós não podemos aceitar, porque o fundamento da igreja é Jesus, e os outros fundamentos que ornamentam é a doutrina bíblica pura, inerrante, inalterável, que não pode de forma alguma deixar de ser preservada por nós, que somos a igreja do Senhor, os servos do Senhor. Você que é obreiro, que me ouve aí pelas redes sociais, não negocie os princípios, os fundamentos da palavra de Deus, ainda que alguém tente te subornar. Não negocie por conveniência, ou por posições, ou por cadeiras. Continue preservando aquilo que Deus revelou para a sua igreja no período de 2000 anos. Não pode ser alterado, não pode ser mudado, não pode ser adulterado, não pode ser negociado.
Não pode de maneira alguma tentar se maquiar aquilo que a Escritura revela, porque são princípios, fundamentos, e nós precisamos preservar os fundamentos bíblicos. Isso é uma lição para nós, que é a solução, igreja brasileira. Como Deus estava falando para Israel, a sua noiva, que ele trata ela com zelo, que o hebraico usa uma palavra ciúmes no sentido de zelo. Agora, olha o que a Bíblia está dizendo: coloque-se nos caminhos e vede, olhai. Isso aqui é uma atenção. Muitas vezes no Novo Testamento Jesus vai falar assim: olhai, acautelai-vos, observe o terreno, observe o que está acontecendo ao redor de você, no meio, no contexto cristão que nós estamos vivendo. Observe, nem todos aqueles que se dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Nem todos aqueles que estão se reunindo por aí estão preservando os fundamentos bíblicos. Não estão, irmãos. Tem um grupo ali que saiu ali, eles são cristãos. O que eles estão pregando? A respeito de Jesus, da sua palavra, da eternidade, do Deus Pai, do Espírito Santo, do futuro, do estado intermediário do homem depois da morte, da vida eterna, sobre os fundamentos da escatologia bíblica. O que eles estão falando? Para ver se realmente eles podem ser aceitos como cristãos. Coloque-se nos caminhos, observar, olhe. Agora olha aqui: perguntai pelas veredas, mas não é qualquer vereda, são as veredas antigas. Sabe por que antigas? Porque é clássico. Antigas, porque elas são inabaláveis, elas estão sólidas, elas estão bem fundamentadas. Você sabe que as construções antigas são muito melhores do que essas construções de hoje? Olha as construções antigas que estão preservadas, como o Coliseu e outras pelo mundo, e compare com as edificações de hoje. Vê se dá para comparar, irmãos, porque elas estão solidificadas, fundamentadas. A igreja está construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo, e os fundamentos da Bíblia. Irmãos, se alguém é cristão, a única regra de fé, fundamento, carta magna da igreja é a Bíblia Sagrada, inerrante dentro dos seus contextos originais. Não pode mudar. Se você perceber que alguém está mudando, não está de acordo com o que a Escritura ensina, dentro do seu contexto, não aceite, refute, porque a palavra de Deus, ela tem princípios, ela tem fundamentos, preservando os fundamentos bíblicos. Aonde quer que você esteja, quando alguém vir falar alguma coisa para você, diga para ele: mas você já atentou para o que a Bíblia diz, para o seu contexto, para os fundamentos, para o seu conteúdo histórico, porque o autor está dizendo qual é o fundamento que a Bíblia está propondo para nós. Não pode adulterar, não pode mudar, não pode interpretar como eu entendo, os meus achismos, porque o apóstolo Pedro diz que nenhuma das profecias é de interpretação humana. O Espírito Santo é aquele que nos capacita para interpretar o que a Escritura diz. Então nós precisamos preservar o que nós aprendemos, não deixando a congregação, diz o escritor aos Hebreus, como é costume de muitos, ainda mais porque aproxima aquele dia, ele diz. E mais ainda, Paulo diz assim: ficai naquilo que você aprendeu. De quem? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha aí, ele recebeu de Cristo. Há um texto no livro de Provérbios que diz assim: não removai os marcos antigos que os vossos pais estabeleceram. O que significa isso? Nós sabemos que são demarcações de propriedades, mas o que é que a Bíblia está nos ensinando, numa linguagem poética? Que aquilo que foi estabelecido pelos antigos tem solidez, não remove facilmente, não pode ser demovido com facilidade, porque está sólido. Irmãos, a igreja que está pautada nas Escrituras, ela é uma igreja fundamentada,
ela é sólida, ela não perde a esperança, ela não perde a fé, ela não perde o seu renovo, ela não perde a visão celestial, ela não perde o céu, a esperança do céu, ela não perde o ânimo mesmo no momento de luta, de perplexidade, de angústia, mas ela se lembra daquilo que a Escritura diz, que a Escritura revela, e ela é renovada porque ela tem um alvo, e ela sabe em quem ela tem crido, preservando os fundamentos bíblicos. Glória a Deus. Quantas vezes nós desanimamos, né? Estamos abatidos, e nós lembramos de uma passagem bíblica, de um fundamento bíblico, e nós somos renovados naquele momento, porque nós sabemos que a nossa fé não é debalde, que nós não estamos acreditando em filosofia, nós não estamos acreditando em meros pensamentos humanos, nós não estamos acreditando em literaturas que são temporárias, estamos acreditando na palavra de Deus, inerrante, atemporal, transcultural, que é para todos os povos em todos os tempos, uma palavra que saiu mesmo do coração de Deus, da mente mestre de Deus, e foi revelada ao coração de homens inspirados, para que eles pudessem então escrever, e essa escritura chegou até nós, porque Deus trabalhou para que nós pudéssemos acreditar nela, receber a revelação dela, e preservar o que está nela, preservando os fundamentos bíblicos. Glória a Deus. Não seja demovido com facilidade, irmãos. Não, mas olha, tem um novo ensinamento aí, que diz assim, ó, que você pode fazer isso aqui, ó, porque não é bem isso que está na Bíblia. A Bíblia não está querendo dizer bem isso, não. Irmãos, diga assim, ó, é ips literem, viu? É o que está na revelação bíblica, é o que a Bíblia está falando. Se a Bíblia está dizendo, irmãos, que é azul, se a Bíblia está dizendo que realmente algo é contraditório, é o que a Bíblia diz. Voltando para o texto, nas veredas antigas, coloque-se, pergunta pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? O bom, só existe, tem vários caminhos, viu? Mas o bom caminho é um só, e vocês sabem qual é. Jesus, num dado momento, diante dos seus discípulos, ele é perguntado, Senhor, qual seria o caminho então? E Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse que o caminho é estreito, não é? Agora, irmãos, esse caminho ele é estreito, viu? O caminho é estreito, só que o caminho não pode ser mudado, ele não está sujeito a mudanças, ele é estreito. Então eu não posso falar, não, então vamos fazer o seguinte, o caminho está muito estreito, eu vou pegar aqui uma niveladora, né? Vou dar uma ajeitadinha aqui, alargar um pouco. Não, porque o caminho tem que ser estreito. O caminho largo, ele leva a muitos lugares, há muitas veredas tortuosas, né? Muitos lugares que você pode alternativamente pegar, como se você estivesse numa rodovia, de repente você visse bifurcações, e você falasse, vou escolher aqui, né? Um desses aqui, mas esse caminho ele é estreito, ele não pode ser mudado, não é fácil andar por ele, é difícil, há espinhos pelo caminho, há dificuldades, há momentos de angústia, há momentos que esse caminho ele passa por terrenos áridos, e às vezes falta água, às vezes tem solidão, mas não pode mudar. Vou acabar com essa solidão, já que a igreja não cresce mesmo, eu vou acabar com esse negócio, vamos mudar um pouquinho o caminho, o que vocês acham? A rota, vamos flexibilizar as escrituras, vamos dar uma inovação, que tal? Vamos pintar tudo isso aqui de preto, colocar jogo de luz aqui, ó, e vamos convidar os jovens, colocar músicas aqui para eles entrarem no êxtase. De repente essa igreja já está lotada. O que vocês acham? O caminho bom requer responsabilidade. O caminho bom requer renúncia, transformação.
Eu preciso abdicar de alguma coisa, não dá para ter tudo. Não, eu quero a minha salvação, mas eu também quero as coisas do mundo. Não há como, porque não há como servir a dois senhores, porque vai agradar um e desagradar o outro. O bom caminho nos leva até o céu, mas o bom caminho também nos traz responsabilidades que nós não podemos eximir delas. O bom caminho jamais nos levará à rua sem saída. O bom caminho, ele nos levará à segurança com Deus. E a Bíblia está dizendo assim, que é o descanso para a vossa alma. Descanso. Vai pelo caminho antigo, vai pelo bom caminho, e você vai encontrar descanso para a vossa alma. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Mateus 11, 28, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha o paralelo com esse texto. Jesus está dizendo, se Ele é o caminho, e Ele tem o descanso, eu não posso fugir das pegadas dEle. A minha referência é Ele, o farol é Ele, a direção é Ele, o comandante do barco é Ele, o dirigente é sempre Ele, o rei é Ele, o que cria as leis e estabelece os parâmetros é Ele. Os princípios estão fundamentados nele, os fundamentos estão nele, não pode sair dele nunca. Eu já falei algumas vezes para os irmãos, vou repetir, né? Buda um dia disse, Buda é um sábio que viveu no século VI a.C., Siddhartha Gautama, né? Ele diz assim, eu não sou a verdade, ainda procuro por esta verdade. Procure vocês também. Confúcio também diz, eu não sei o segredo da vida. Olha aí. E outros sábios disseram assim, nós não sabemos ainda o caminho. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. Artigo definido, a verdade. Artigo definido, a vida. Artigo definido. Só há uma esperança, só há uma direção, só há um caminho bom, porque tem outros caminhos, mas são ruins, né? Só há uma perspectiva de vida eterna, Jesus Cristo. Para isso, eu preciso estar fundamentado nos princípios bíblicos, nos fundamentos que a Bíblia me passa. Ora, Paulo poderia ter dito assim, eu recebi da filosofia, porque até naquele momento, era vivenciado, né, o ápice da filosofia. As escolas de filosofia, principalmente na cidade de Corinto e outros lugares, elas estavam pujantes. Paulo conhecia filosofia, era da escola de Gamaliel. Ele poderia ter dito assim, não, porque eu recebi das escolas filosóficas, né, dos estoicos, dos epicureus. Mas Paulo disse, não, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Glória a Deus, é dele que vem a direção, é dele que vem a resposta, é dele que vem os fundamentos, é dele que vem a revelação bíblica, é dele que vem a saúde espiritual, é dele que vem, irmãos, o avivamento, é dele que vem a instrução pela palavra de Deus, é dele que vem o direito de vida eterna, é dele que vem a esperança de um dia estar para sempre no céu, é ele que vai governar sobre a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. É Ele que vai reunir as nações, e as nações deverão pagar tributo para Ele, porque Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele comprou a igreja, pagou por ela, Ele é dono dela. Ninguém pode remover isso, preservando os fundamentos bíblicos. Estou indo para o fim, viu? Glória a Deus. Se coloque aí pelas veredas antigas agora, e vamos andar pelo caminho. A resposta deles. Irmão, você já pensou? Se a gente reunisse, tivesse uma oportunidade, aqui em Colina, de reunir, fazer um evento aqui, para os cristãos, o pastor Walter está querendo fazer um evento desse daí, para todas as igrejas de Colina. Eu acho difícil, mas ele quer fazer, né? O senhor me apoia, pastor Mauro? Apoio, depende, né? Depende do que for tratado para esse evento. Aí ele disse, vamos fazer.
E aí então eu vou falar para eles assim: então, pastor Walter, vamos fazer o seguinte, façamos esse evento, mas vamos propor isso aqui, ó, para eles. Eles querem? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, versículo 16: andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, olha o que eles respondem: não andaremos. Agora o próximo versículo 17: também pôs atalaia sobre vós. Sabe o que é um atalaia, irmão? É alguém que ficava, um sentinela, ficava numa torre, e ele anunciava, tocava uma trombeta quando ele via alguém de longe, e ele anunciava quando via um perigo iminente. Olha aqui: também coloquei atalaia sobre vós, dizendo: estais atento à voz da buzina, da trombeta, da buzina. Mas eles dizem, olha aqui, não escutaremos. Jesus está voltando, não quer escutar. O coronavírus é um sinal da volta de Jesus, não quer escutar. O pecado está avassalador, porque Jesus está voltando. Esse mundo está chegando no fim. Deus julgará esse mundo. Não queremos escutar isso. Deus não está contente com esse movimento gospel. Não queremos escutar isso. Para nós não queremos dar ouvido. É isso que a Bíblia está nos revelando aqui nesta noite. Caminho excelente. Existe ainda poucos arautos por aí que estão rabiscando, como o pastor Paulo Júnior e outros, dizendo: Jesus vai voltar, te prepara. Deus vai julgar a humanidade. Deus não tem o culpado por inocente. E eles estão dizendo: não queremos ouvir esse tipo de mensagem. Se você retroceder um pouquinho, irmão, no capítulo 6, que é no capítulo 5, que todo esse capítulo 5 e 6 é continuação, viu? Está dividido em versículos e capítulos aqui na nossa Bíblia, porque isso foi colocado depois. Mas todo o capítulo 5 e 6 é uma perícope só. Então veja bem, no versículo 30, glória a Deus. Aliás, no capítulo 5 e o versículo 30, olha o que a Bíblia está dizendo. Capítulo 5, ou 6 mesmo. Acho que é o finalzinho do capítulo 30. É 5, né? Diz assim, ó, verso 30: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Observe: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pela mão deles. E o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Perceberam por que existem os falsos profetas, as falsas mensagens, os falsos pregadores, as falsas igrejas? Porque o povo quer. Então todo esse contexto que nós lemos aqui, do capítulo 5, é uma perícope só, está anexado, faz parte de um mesmo contexto. Irmãos, olha a situação do mundo, olha como o mundo está em caos, olha como as autoridades estão perdidas por um vírus. E eu vou dizer uma coisa para